A paz do Senhor, eu venho neste momento trazer uma palavra de Deus para o seu coração, uma palavra de reflexão para a sua alma, uma palavra em tempos de crise, de dificuldade, onde muitas vezes nós nos perguntamos por que de tantas provas, por que de tantas lutas, por que de tantas provações, por que de tantas dificuldades. Eu venho neste momento pensar com você na vida de alguns homens de Deus, de algumas pessoas que a Bíblia menciona, que passaram por lutas e provas, mas que não desistiram daquilo que almejavam para as suas vidas. Podemos olhar pela vida de José do Egito, podemos falar também da vida de Jó, poderíamos falar também da vida, aleluia, de Jefté, homens que entregaram a sua vida a Deus, homens que mesmo diante de situações adversas, não negligenciaram a sua fé. Pelo contrário, continuaram marchando e confiando em Deus. Eu olho para a palavra de Deus e eu encontro o nosso irmão, o apóstolo Paulo, muitas vezes passando por situações terríveis na sua vida, mas em nenhum momento ele desiste daquilo que era o desejo do seu coração. Eu vejo esse homem de Deus falando a Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7, que ele nos diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira, mas eu guardei a minha fé. Eu vejo esse homem nos dando um exemplo de perseverança, nos dando um exemplo de luta, de confiança em Deus. Mesmo na última hora da sua vida, ele ainda está crendo no Senhor. Podemos também, aleluia, nos lembrar daqueles 3 meninos na fornalha, Sadraque, Mesaque e Abednego, em Daniel 3, quando, diante daquela situação criada por Nabucodonosor, de criar uma estátua de ouro, uma estátua grande, e que todos deveriam se prostrar diante daquela imagem, aqueles 3 moços, eles preferiram conservar a sua fé em Deus, preferiram confiar no Senhor, preferiram dedicar ao Senhor a sua vida do que se render àquilo que estava sendo imposto a eles. Mesmo diante de uma situação, de uma fornalha acesa, mesmo diante de uma situação, aleluia, onde eles seriam lançados numa fornalha acesa e aquecida 7 vezes mais. Mesmo assim, eles olham para aquele rei, para aquele homem poderoso da época e diz da seguinte maneira: se o meu Deus fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, nós continuaremos adorando a ele, mas nós não nos prostraremos diante desta imagem. Meus irmãos, quantas pessoas estão se prostrando diante da situação? Quantas pessoas estão se prostrando diante das lutas, diante dos problemas? Quantas pessoas estão negando a sua fé em Deus, estão negando a sua confiança no Senhor, por causa da luta, da dificuldade que está vindo ao contrário? Aqueles 3 moços ali de Daniel 3, aleluia, eles estavam diante de uma situação que lhes obrigava a se dobrarem diante dela, que se via contra eles para que eles pudessem se render e se humilhar diante daquela situação. Mas eles preferiram, de todo o coração, eles preferiram confiar em Deus. Eles preferiram entrar naquela situação, naquela adversidade, naquela luta, mas confiando no Senhor, acreditando que o Senhor estaria ao lado dele, que o Senhor estaria com eles. E quando eles são lançados naquela fornalha, quando eles estão lançados dentro daquele fogo, estavam para ser queimados ali, aleluia, o Senhor aparece na história para dar o livramento.
O Senhor aparece na história como o quarto homem da fornalha para dar o livramento para aqueles 3 moços. A mesma coisa acontece com Daniel. Daniel também, diante de uma situação, foi proibido de prestar culto a Deus durante 30 dias. Durante 30 dias foi lançado um decreto que somente aqueles que morassem na província da Babilônia deveriam adorar e bendizer somente o rei. Mas Daniel não se curvava diante de situação. Daniel não se curvava diante de homens. Daniel só se curvava diante de Deus. E por causa disso, ele é lançado na cova dos leões. Ele é lançado, aleluia, dentro daquela cova. Mesmo assim, ele não renunciou. Mesmo assim, não deixou de venerar o seu Deus e de crer que ele estava no controle da sua vida. De crer que ele, aleluia, aquele Deus maravilhoso, era o Deus que estava dando livramento. Irmãos, e quantas pessoas nós vemos se curvando diante da dificuldade, se curvando diante daquilo que o homem impõe, se curvando diante de coisas, meus irmãos, que nos afasta da vontade de Deus para a nossa vida. É melhor entrar na fornalha com Deus, é melhor entrar na cova do leão com Deus, do que desagradar a Ele, do que fazer a vontade dos homens, das mulheres, e se distanciar do Senhor. A verdade, meus irmãos, é que Deus procura pessoas que não o neguem na hora da prova. O Senhor procura pessoas que não abandonam Ele na hora da dificuldade. O Senhor procura pessoas que confiam nele mesmo em tempos de dificuldade, mesmo em tempos de crise, mesmo em tempos de problema. Aqueles que se rendem à luta, aqueles que se rendem diante da dificuldade e se curvam diante de tudo isso, jamais irão experimentar o poder sobrenatural da fé. Mas aqueles que, como Daniel, que como Sadraque, Mesaque e Abednego, que como Paulo, nosso irmão Paulo, que disse: combati o bom combate, acabei a carreira, mas eu guardei a fé. Estes homens não se curvavam diante das situações. Estes homens não negavam a Deus diante das adversidades. Esses homens não se afastavam, aleluia, de Deus por causa que um vento estava soprando ao contrário. Não, meus irmãos, esses homens, eles se apegavam a Deus cada vez mais. Eles se aproximavam de Deus cada vez mais. O Salmo de número 91, no capítulo 91, ele nos diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. O Senhor está dizendo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Por mais dificuldade que você tenha, por mais luta que você enfrente, se você se colocar diante de Deus, no esconderijo do Altíssimo, na presença do Senhor, meu irmão, você está protegido por Ele. Você está guardado pelas mãos de Deus. Ainda que você ande, como Davi disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Aleluia. Podemos também citar o mesmo Salmo 91, quando diz, aleluia, que o Senhor dá ordem aos seus anjos a nosso respeito, para que nos guarde, para que o nosso pé não tropece em pedra. O Senhor, aleluia, diz a sua palavra, aleluia, que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. O Senhor está falando, meu irmão, para aqueles que não retrocedem. O Senhor está falando com aqueles que confiam e que permanecem e que não se voltam, aleluia, para o mundo, que não abandonam a fé. Se tudo está soprando ao contrário na sua vida hoje, se tudo está difícil para você nesta data, meu irmão, não desista. O Senhor está no controle da sua vida. O Senhor está trabalhando ao seu favor. E eu estou aqui para ministrar a vitória. Estou aqui para profetizar
Ei, se você está como Sadraque, Mesaque e Abednego, na tua frente tem uma fornalha, o quarto homem da fornalha vai estar aí com você. Se você está como Daniel, sendo levado para a cova dos leões, não tenha medo, o Senhor vai fechar a boca dos leões. Se você está como Paulo, preso dentro de uma masmorra, prestes a ser degolado, decapitado, mesmo assim, meu irmão, não negue a sua fé, porque o Senhor é o Deus do impossível, o Senhor é o Deus do sobrenatural. Ele virá, ele virá com socorro, remandará sébia. Ele vai entrar com providência na sua vida e ele vai trabalhar ao seu favor. Não temas, não desanima, não retroceda. Creia, o Senhor está no controle da sua vida. Ele não vai te desamparar. Eu quero estar orando por você neste momento. Senhor Deus, Pai eterno e glorioso, Deus santo e tremendo, mais uma vez, Senhor meu Deus, eu quero orar, interceder, ó Deus, pela vida, meu Deus querido, dessas irmãs, pela vida desses irmãos, pela vida dessas pessoas, meu Pai, que estão, ó Pai querido, buscando, meu Deus, aleluia, uma palavra, que estão buscando uma resposta da parte do Senhor, que estão clamando, meu Deus, que o Senhor escute o clamor, que o Senhor escute, meu Deus, a súplica, meu Pai querido, desta vida. Eu sei, meu Pai, que a obra do Senhor é grande, é tremenda na vida desse irmão, é tremenda na vida dessa irmã, mas muitas vezes, meu Pai, as lutas, provações, as dificuldades, têm vindo, meu Deus, para, ó Deus, entristecer, abater, angustiar, meu Pai querido, ó Pai Santo. Mas o Senhor é o Deus que entrou na fornalha com Sadraque, Mesaque e Abednego. O Senhor é o Deus que livrou Daniel da cova dos leões. O Senhor é o Deus que estava com Paulo nos momentos mais difíceis da vida dele. O Senhor é o Deus do impossível. O Senhor é o Deus do amor, é o Deus do perdão, é o Deus da justiça. O Senhor é o Deus que levanta o homem do pó, da dificuldade, da luta. O Senhor é o Deus, anábria, coura, bandágia, subidéria, comandara, saio. Eu venho, meu Deus, aleluia, ó Deus eterno e maravilhoso, apresentar, meu Deus querido, estas vidas agora. Eu venho apresentar estes homens, estas mulheres, estes jovens, meu Pai, nas tuas mãos. E que nada, meu Deus, que venha do inimigo prevaleça. Enquanto eles estiverem ouvindo esta oração, enquanto eles estiverem ouvindo este clamor, meu Deus, o Senhor faça na vida deles a obra. O Senhor faça na vida deles o milagre. Pai, é no nome de Jesus Cristo que eu profetizo, Pai, a bênção do Senhor e a vitória, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Glória a Deus. Eu sou o pastor Celso Medeiros, pastor da Igreja Missionária Cristo para as Nações, Ministério Viver pela Fé, da cidade de Flórida, no Paraná. E mais uma vez, eu venho até você trazendo a palavra de Deus para o seu coração. Não esqueça, diga sempre um amém quando terminar de ouvir esta mensagem e repasse ela para as pessoas que você ama e que deseja que seja abençoada. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Amém. A paz do Senhor, eu venho neste